Olá, seja bem-vindo a mais um Tira Dúvida aqui do Projeto Conquistar. Eu sou o professor Hilner, sou professor de matemática e eu sempre trago aqui um tema interessante que eu tenho certeza que vai te ajudar aí nos teus estudos. Acompanhe então comigo o tema da nossa aula. Aula número 15, um plano brilhante. Acompanhe também comigo o objeto de conhecimento, veja aí. Investigação de dados relativos ao comportamento de duas variáveis numéricas e coeficientes numéricos, utilizando uma reta para descrever uma relação observada. Então é isso, vamos para o nosso momento de dúvida. E essa aqui é a nossa dúvida. Você já ouviu falar em diedro? Eu vou deixar essa imagem aqui como referência para você ficar pensando aí um pouquinho. Muito bem, vamos falar de posições relativas de dois planos. As posições relativas entre planos são três. A primeira que a gente vai ver são os planos coincidentes. Caso idêntico às retas coincidentes, quando dois planos equivalem a um único plano. Ou seja, quando compartilham todos os pontos, eles são chamados de coincidentes. Então, só para a gente lembrar, né? Assim como as retas coincidentes, né, quando nós temos aí duas retas aqui se sobrepondo, o plano é a mesma ideia, né? São dois planos que se sobrepõem, então, quando isso ocorre, nós chamamos então de planos coincidentes. E temos os planos concorrentes, também chamados de secantes. Os planos secantes equivalem às retas concorrentes. Lembram das retas concorrentes? Aquelas que se cruzam e têm um ponto de contato. Assim, dois planos são secantes quando são distintos e possuem pontos em sua interseção. Você está vendo então na nossa imagem, né? Portanto, para que dois planos sejam secantes, é necessário que eles não sejam coincidentes, mas que possuam pontos em comum. Outro modo de definir plano secante é o seguinte: se a interseção entre dois planos é uma reta, esses planos são secantes. Logo, os pontos em comum entre dois planos não coincidentes sempre serão uma reta. Vamos falar aqui então dessa reta que faz interseção, né? Vou chamar então aqui esse plano aqui de alfa, esse aqui de beta. Lembra quando a gente viu as retas concorrentes? Quando elas se cruzam, elas formam um ponto aqui, né? Na verdade, elas possuem um ponto aqui, que é um ponto em comum, que é justamente a interseção, tá? Quando a gente verifica, então, os planos, em vez de ponto, vai existir, então, uma reta, tá? Essa reta aqui, ó, é a reta de interseção, tá? Quando essa reta existir, então, nós temos uma situação de planos concorrentes. E como consequência, a gente tem então algumas propriedades, tá bom? Vamos ver aqui quais são. Olha só, se os planos alfa e beta são perpendiculares, perpendicular é quando forma um ângulo de 90 graus entre eles, tá? E a reta R, pertencente ao plano alfa, é perpendicular à interseção entre esses planos, então R também é perpendicular ao plano beta, tá bom? Então, só para a gente esquematizar aqui, ó. Quando a gente tem aqui uma reta, tá, pertencente ao plano alfa, se ela faz aqui um ângulo de 90 graus, tá,
com essa interseção, essa reta que faz a interseção, então a gente conclui também que no plano beta nós vamos ter aqui também o que a gente chama de perpendicularismo, né? Forma ali um ângulo de 90 graus, tá bom? Além disso, quando um plano contém uma reta perpendicular a outro, esses dois planos são perpendiculares. Então é uma outra maneira de a gente verificar isso, né? Vai existir então aqui um ângulo de 90 graus, então a gente pode afirmar que entre os planos também vai existir um ângulo de 90 graus, caracterizando aí o perpendicularismo, tá bom? Dois planos são paralelos, nós estamos falando agora dos planos paralelos, tá? Dois planos são paralelos quando não possuem pontos em comum. As propriedades dos planos paralelos são as seguintes. Vejamos aí, ó. Se um plano contém duas retas concorrentes paralelas a outro plano, esses dois planos são paralelos. Para que uma reta R seja paralela a um plano, é necessário encontrar uma reta S nesse plano que seja paralela à reta R. Então, tudo isso para dizer o seguinte, ó. Quando a gente tem, vamos chamar esse plano aqui de alfa, duas retas concorrentes, lá no outro plano, né, no plano beta, para a gente dizer que uma reta aqui é paralela às retas que nós temos lá no plano alfa, então elas têm que ser paralelas entre elas, né? Se elas forem paralelas entre elas, essas duas retas, então a gente conclui também que os dois planos também são paralelos, tá bom? São circunstâncias que existem que a gente consegue afirmar, então, que existe paralelismo. A gente estende, então, o conceito, né? Já que duas retas são paralelas, então a gente estende isso para os planos, a gente conclui, então, que os dois planos são também paralelos, tá bom? Além disso, a distância entre dois planos paralelos, no caso aí alfa e beta, né? Vamos identificar aqui o alfa e o beta, é igual à distância de um ponto a um plano, entre um ponto pertencente ao alfa e ao plano beta, tá bom? Então, olha só, quando a gente tem um ponto aqui, ó, do plano beta, e a gente calcula aqui a sua distância para esse plano alfa, não importa em que outro ponto a gente pega aqui do plano beta, essa distância também pode ser calculada, a gente vai constatar que é a mesma, tá bom? E se for mesmo, então, esses dois planos, eles estão em paralelo. Então, são duas formas da gente garantir que esses planos são paralelos, ok? E além disso, nós vamos falar também aqui dos diedros, tá bom? Observe que esses dois planos, né, dividem o espaço em 4 regiões cada uma. E cada uma delas a gente chama de diedro. Então você está vendo aí no nosso esquema, né? Plano alfa, plano beta, primeiro, segundo, terceiro e quarto diedros. Então, só para você ficar aí familiarizado, né? Acompanhe comigo, olha só. Temos aqui a situação que a gente vem descrevendo, né? Os planos perpendiculares, tá? Nesse esquema aí, desses planos perpendiculares, nós temos aqui essas regiões, né? Você consegue aí perceber a região do primeiro diedro, tá bom? Temos, consequentemente, os outros diedros, né? Temos o segundo lá do outro lado, indo para baixo nós temos ali o terceiro diedro e também nós temos ali o quarto diedro. Por que a gente está falando aqui em diedro? Porque ele é muito útil. Acompanhe comigo aí na nossa próxima imagem, olha só. Eu estou pegando aí um exemplo do desenho industrial, tá? O que é isso? Na indústria, a gente tem situações em que a gente precisa criar peças, né? São peças tridimensionais, né? 3 dimensões, possui aí comprimento, largura e altura, tá? Então, quando você está criando, a gente precisa, então, se comunicar, né? A gente precisa comunicar aos outros como é que vai ser a peça. Então, a gente usa aí os diedros, né?
Com esse ponto de observação que você está vendo aí, ó, você consegue aí descrever como é que será essa peça, né? Então percebam lá que lá ao fundo ele vai ter um formato, aqui na lateral ele vai possuir um outro formato e aqui na outra região superior aí a gente tem um outro formato. Então o conjunto, né, a reunião dessas visões aí que a gente tem, né, formam então o nosso projeto aí, a nossa peça em 3 dimensões. Então é por isso que é importante a gente falar aqui também dos diedros, tá bom? E esses diedros, eles possuem também uma classificação. Veja aí comigo, olha só. Os diedros podem ser classificados como diedro agudo, então você percebe aí que existe aí um ângulo, né, de abertura, que a gente pode classificar como agudo. Temos o diedro reto, né, caracterizado aí pelo ângulo de 90 graus. E temos o diedro obtuso, tá bom? Que é quando ele tem essa abertura aí um pouquinho maior, né? Classificando então aí os nossos diedros, ok? Então é isso, vamos para o nosso momento de checklist. E no nosso momento de checklist, a gente vai então relembrar o que nós vimos, né? Começando então com as posições relativas de 2 planos. Então você está vendo aqui na nossa imagem, né, o que parece ser somente um plano, na verdade são 2. Temos o plano alfa e também o plano beta, tá? É que eles estão se equivalendo, por isso que a gente chama aí de planos coincidentes. É que nem o caso aí das retas coincidentes, né? São 2 retas que são sobrepostas, então a gente diz que são retas coincidentes. A mesma coisa está acontecendo aqui com os planos, tá bom? São 2 planos que estão aí se sobrepondo, né? Então são 2 na verdade, mas visualmente a gente só considera um, né? Como se fosse um único plano. Além disso, nós vimos também o que nós chamamos aí de planos secantes, né? Seriam então as nossas retas concorrentes, né? As retas concorrentes são aquelas 2 retas que se cruzam, possuem ali um ponto em comum, né? Quando a gente expande então esse conceito para os planos, aí o que vai estar na interseção não é apenas um ponto, e sim uma reta, que é o caso que você está vendo aqui na nossa imagem, né? Nós temos aí dois planos, né, que se cruzam, né? Eles entram em contato um com o outro. Então, o que se gera nesse contato, em vez de um ponto, na verdade, nós vamos ter a existência de uma reta. Então, a reta inteira, ela pertence aos 2 planos, né? Então, são o que nós chamamos aí de interseção, tá bom? Então, para isso, nós chamamos aí de planos secantes. Além disso, a gente viu também os planos que são paralelos, não é? Então, os planos paralelos, assim como as retas paralelas, né, que não possuem contato algum, eles também estão aqui, né, nas posições relativas entre os 2 planos. Então, eles também não entram em contato, tá bom? Mantém sempre a mesma distância de um para o outro, né? Quando isso ocorre, então a gente afirma com toda a segurança que eles são paralelos, tá bom? E além disso, nós vimos aqui os diedros, né? Nós temos como consequência aí, né, dessa posição entre planos, a existência aqui do primeiro diedro, do segundo diedro, terceiro e quarto diedro, e eu te mostrei também ali o uso desse diedro, né? Então é isso, esses foram os conceitos, né? Tudo que a gente trabalhou aqui na nossa aula, para que você consiga aí se dar bem nos seus estudos, tá bom? Vamos então para a nossa dica. A nossa primeira dica, então, é a classificação dos diedros. Assim como nós temos os ângulos agudos, né, o ângulo reto e o ângulo obtuso, nós também vamos seguir essa mesma orientação com relação à classificação dos diedros. Nós temos aí o diedro agudo, o diedro reto, né, e também o diedro obtuso. Percebam que o que muda é justamente a abertura, né? E aí não custa nada a gente lembrar, né, que esse diedro ele faz parte aqui de um conjunto, né? Se a gente for aqui esquematizar, ó, nós temos aqui
os planos, né? Os planos secantes. Essa região aqui equivale ao primeiro diedro, lá para trás o segundo diedro, aqui para baixo o terceiro e aqui nesse último o quarto diedro. Então a gente pega aí somente uma das regiões, né, para a gente classificar como agudo, como reto ou então como obtuso, tá bom? Essas são então as nossas classificações com os diedros. E também nós temos aqui, né, voltando aos nossos planos concorrentes, que também podem ser chamados aí de secantes, tá bom? Temos aí um esquema que vale a pena a gente lembrar, né? Se a interseção entre dois planos é uma reta, esses planos são secantes. Não custa nada a gente lembrar das retas concorrentes, não é? A reta concorrente é aquela reta que cruza com uma outra e o ponto de interseção entre elas, né, o ponto comum, o ponto de contato, vai ser um único ponto, tá? Quando a gente estende o conceito para os planos, vamos chamar esse aqui de plano alfa e esse aqui de plano beta, então, quando os dois planos se cruzam, quando eles entram em contato, a gente vai ter então uma reta, tá? Não um ponto, e sim uma reta que será a interseção, né? Interseção é justamente esse ponto de contato, ou seja, essa reta vai pertencer tanto ao plano alfa quanto ao plano beta, tá bom? A gente falou em diedro ainda agora, né? Então é exatamente daí que surgem então os nossos diedros, nossas 4 regiões do diedro, tá bom? Então é sempre importante a gente lembrar, tá bom, que essa reta ela será interseção aí do plano alfa, tá bom? Se a gente pegar um ponto aqui, o ponto A, por exemplo, aqui dessa reta, a gente vai concluir que esse ponto pertence a essa reta, tá? Vamos chamar essa reta de reta R. Consequentemente, essa reta R, como ela está contida no plano alfa, né? Ela pertence ao plano alfa, então, consequentemente, o ponto A também vai pertencer ao plano alfa. Só que essa mesma conclusão a gente chega também com relação ao plano beta, né? Esse mesmo ponto A, que a gente está chamando da reta R, ela vai pertencer à reta R, mas também vai pertencer ao plano beta, já que a gente está trabalhando aí com essa reta de interseção, tá? Uma coisa diferente aconteceria se a gente estivesse aqui numa outra reta, né, que não fosse essa da interseção. Pegando um ponto aqui, podemos chamar de B, um ponto B aqui. Esse ponto B vai pertencer a essa reta que eu vou chamar de S. Ela vai pertencer somente ao plano alfa, ela não vai pertencer ao plano beta, tá bom? Então é uma característica bem importante aí dessa reta de interseção, ok? Então essas foram as nossas dicas, espero que você tenha gostado. Nós vamos agora para o nosso encerramento. Estamos chegando ao final, mas antes eu vou te pedir para você seguir a gente nas nossas redes sociais. Acompanhe aí comigo na tela, olha só, @centrodemídias_am e também a hashtag Projeto Conquistar Seducam. Então eu tenho certeza que você seguindo a gente, você vai então estar atenado aí com o que está acontecendo aqui no nosso projeto, né? Eu tenho certeza que você vai conseguir encontrar outros conteúdos, não só de matemática, e tenho certeza que você vai encontrar aí temas de outras disciplinas que vão te ajudar aí nos seus estudos, tá bom? Por enquanto é só, eu te vejo então numa próxima oportunidade. Até mais!